A Petrobras reafirmou a intenção de explorar petróleo na região da Foz do Amazonas. Daniel Lian chega com os detalhes. A questão continua gerando polêmica, porém a estatal segue insistindo. O diretor de exploração e produção da Petrobras, Joelson Mendes, afirmou que a companhia enviou um novo ofício ao IBAMA sobre a possível exploração de petróleo na região da Foz do Amazonas, na margem equatorial. Segundo o executivo, houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal no início de julho que apontou não ser necessária a apresentação de uma avaliação ambiental de área sedimentar para explorar as regiões que foram leiloadas. A estatal trata com cautela a exploração da Foz do Amazonas. A companhia deve seguir a decisão do Estado brasileiro. Judicializar a questão, por enquanto, é uma hipótese descartada. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, destaca que serão cumpridos os requisitos do IBAMA. O que nos cabe fazer é atender absolutamente todos os requerimentos, mesmo que eles venham a ser incrementados ao longo do tempo, até pela nova visão que se colocou lá. Mas o respeito é máximo e total à ministra, ao IBAMA, né, e aos requerimentos que eles venham a colocar. Portanto, nós vamos aguardar a licença, o resultado do nosso recurso. Temos atendido com informações, tudo isso, mantido o processo totalmente vivo, né? E estamos usando a sonda em outras atividades, como deve acontecer. O Brasil tem 49 concessões de óleo e gás suspensas por questões ambientais, a maioria na margem equatorial. Assunto para o Cris comentar, que a gente vê aí que as concessões estão suspensas, né, Cris? Pois vivemos um quadro onde a Petrobras e o interesse do governo brasileiro, de uma forma geral, é o de promover essa exploração importante na Foz do Amazonas, mas existe aí o entendimento por parte do IBAMA de que essa exploração ela pode causar riscos ambientais. Existe nesse contexto do governo uma forte discussão acerca do quanto o IBAMA estaria sendo excessivamente rigoroso nessa questão e o quanto esse excesso de rigor não acabaria prejudicando a sociedade brasileira, o desenvolvimento econômico do país, a capacidade de exploração de petróleo por parte do país e também o desenvolvimento regional de uma região que é uma região que realmente precisa de investimentos, precisa de recursos e que acaba sendo tão importante. Esperamos que agora, talvez, nesse segundo momento, a Petrobras consiga demonstrar claramente para o IBAMA de que está cumprindo à risca todos os elementos importantes e que o país possa ter essa exploração, porque estrategicamente é muito importante que o Brasil avance ainda mais nessa questão do petróleo. Exato, né, Cristiano? E nós vimos há pouco, então, a ministra Marina Silva falando aí do meio ambiente, a prioridade desse governo, portanto, e fica agora a expectativa, isso gerou até um mal-estar, inclusive com o senador Randolfo Rodrigues, que deixou a rede, porque é óbvio que os governadores e também senadores, políticos daqueles estados seriam beneficiados justamente com essa prospecção lá. Lembrando que o Rodrigo Vigas sempre traz, tem muitas informações lá da Petrobras, do setor de óleo, gás, petróleo, garantindo que a Guiana Francesa, muito próximo desse local, cresce cada vez mais a exploração, que as grandes petrolíferas do mundo estão ainda explorando e a gente quer que o Brasil fique fora do carbono desde já e não faça mais nada, enquanto todo mundo está fazendo, Cristiano. Exatamente. Ao que tudo indica, Matos, nós temos um rigor excessivo nesse caso por parte do IBAMA. E por isso que é importante a Petrobras demonstrar os esclarecimentos para que, se eventualmente o IBAMA continue de uma forma restritiva, fique claro, fique consignado que é uma atitude unilateral por parte desse órgão. Porque, como você bem mencionou, o Brasil, evidentemente que todos nós temos a preocupação ambiental necessária, mas existe um limite entre o que é possível se fazer e o Brasil tem que atuar dentro desse limite, pensando no seu desenvolvimento econômico, pensando em gerar divisas para o país, daquilo que é um excesso de rigor por parte de uma visão considerada xiita, vamos dizer assim,
por muitos dentro do mundo do petróleo. Vamos aguardar o desenlace dessa questão.